Olá, eu sou a Maria Lúcia, professora de Educação Física na Escola Municipal Giuseppe Carnini. Vamos à nossa videoaula de número 18 para os 8º e 9º anos. Hoje vamos falar sobre jogos de raciocínios em tabuleiros. Então nós vamos falar sobre damas e xadrez. Vamos ver um pouquinho, né? Porque o tempo é curto, vamos ver um pouquinho da movimentação de como faz na damas e no xadrez. Vamos deixar bem claro aqui agora que quando a gente fala em jogo de damas, não podemos comer o S, hein? É damas. Não podemos falar dama, tá errado, é damas. Vamos ver. Aqui, ó, os jogos de raciocínio, damas e xadrez. Olha que esporte gostoso. Mexe muito com raciocínio, porque vocês vão ver que são muitas casas que vocês têm que tomar decisões rápidas. E isso vai fazendo com que você tenha sempre raciocínios rápidos. Vamos ver um pouco aqui sobre a história das damas. Sua origem é misteriosa, foi descoberta em escavações no Iraque. A datação do carbono indicou que o jogo já existia há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Porém, essa primeira versão era diferente. O tabuleiro tinha números de peças diferentes e ninguém sabe exatamente quais eram as regras usadas. Isso na época medieval. No Egito Antigo, um jogo chamado Alquerque apareceu similar a damas. Em 1400 a.C., e se popularizou por milhares de anos no mundo ocidental. Em 1100 depois de Cristo, um francês teve a ideia de jogar damas em um tabuleiro de xadrez, aumentando assim o número de peças, 12 para cada lado, que é até hoje. Essa nova versão foi batizada de Fiesges. Com as regras criadas pelos franceses, o jogo foi exportado para a Inglaterra e para as Américas, né? Aí se espalhou, difundiu-se. Olha lá, popularizou entre homens e mulheres. Vamos ver a dama no Brasil. Conhecido como damas brasileira, o tabuleiro possui 8 colunas, 8 linhas, ó, colunas e linhas. Já em outros países, costumam usar tradicionalmente o tabuleiro de 100 casas. São 10 colunas e 10 fileiras. Então, esse é de 100 casas, esse aqui de 64 casas. Damas na Europa. Tem 3 versões. Nós temos a italiana, a inglesa e a espanhola. Tabuleiro de 8x8, são de 64 casas. E as peças podem capturar apenas para frente. Versão internacional, tabuleiro de 10x10, são a de 100 casas. As peças podem capturar para frente e para trás. Aqui, ó, eu fiz um resuminho bem que nós vamos ver aqui. As versões, nós temos as versões brasileira, internacional, a italiana, a espanhola e a inglesa. Nós aqui jogamos a brasileira. Vamos ver, como é que é o tabuleiro na brasileira? É de 64 casas, a captura das peças é para frente e para trás, movimentação das damas é livre na diagonal. É obrigatório capturar o máximo de peças numa partida? Na versão brasileira, sim. É obrigatório capturar o máximo de damas? Na versão brasileira, não. Já na internacional, a casa é de 100 casas, captura das peças para frente e para trás, movimentação das damas na diagonal. É obrigatório comer o máximo de peças, sim. E é obrigatório comer o máximo de damas? Na internacional, não. Na versão italiana, é o tabuleiro de 64 casas, só captura para frente. Movimentação das damas é uma vez. É obrigatório comer o máximo de peças? Sim. É obrigatório capturar o máximo de damas? Sim, também. Na espanhola, 64 casas, só movimenta para frente. Diagonal da dama é livre. Obrigatório capturar o máximo de peças? Não. E é obrigatório capturar o máximo de damas? Também não. Isso na espanhola. Na inglesa, na versão inglesa, o tabuleiro 64 casas, só anda para frente. Movimentação das damas, uma vez. É obrigatório capturar o máximo de peças? Não. E o máximo de damas?
capturar? Também não. Então, apesar de ter essas versões, vou defender o nosso. O nosso é mais gostoso. A nossa versão é mais gostosa e é o que a gente usa aqui. O jogo de damas acontece entre 2 jogadores em um tabuleiro quadrado de 64 casas, alternadamente em claras e escuras. Começa sempre pela casa escura. É um tabuleiro que a casa escura tem que estar à sua esquerda. O tabuleiro não pode começar pela casa clara. Então, para você não esquecer, então lembra assim, braço esquerdo, casa escura. E assim você monta as peças. Começa sempre com as peças brancas, então o jogo sempre são as peças brancas, quem começa. Os movimentos são realizados alternadamente na diagonal e uma casa para frente, ou seja, no sentido do campo do seu adversário. Então, como nesse tabuleiro aqui, ela começa, ela que vem para frente, tá vendo? Sempre na casa escura e assim o adversário vai, cada vez uma vez a branca, uma vez a preta, uma vez a branca, uma vez a preta, uma vez a branca, opa, tem que capturar, porque olha, tá lá a casa livre e é obrigado a capturar. Então, se captura, ok? A dama move-se sempre na diagonal, mas pode andar para frente e para trás. Quem captura todas as peças do adversário ganha a partida, ou termina empatado caso fique uma peça para cada lado. Quando se tem uma dama para cada lado e ainda há tempo no jogo, as damas são desmanchadas e a partida segue. Se um jogador consegue levar uma das pedras até o final do tabuleiro, o peão é promovido a damas, 2 pedras da mesma cor, uma em cima da outra. Nessa questão aqui, ela vem jogando e se quando ela consegue chegar até do outro lado, caso aqui é a branca, ela forma damas. Então, você coloca uma pecinha em cima da outra e ela é uma dama. Captura no jogo de damas. É realizada transpassando a peça adversária na diagonal, mas a casa da frente deve estar livre. A dama pode capturar em qualquer direção, podem mover mais de uma, podem capturar qualquer pedra que esteja na mesma diagonal. A captura é obrigatória. Quando uma pedra tem a possibilidade de capturar, é obrigatório realizar a captura. Não se pode optar em mover outra pedra. Então, é o seguinte, eu estou aqui fazendo aqui, ó, movimentei. A branca tem que capturar, tá vendo? Ela tem que vir, ó, tem a casa vaga, ela é obrigada. Se ela não faz isso aqui, ela faz por alguma intenção voluntária ou não voluntária, ela não faz essa movimentação, ela faz outra jogada, você ergue a mão, o juiz vem, você sinaliza que ela fez uma jogada irregular porque ela tinha que ter te capturado e ela não fez, ela fez outra jogada. O juiz faz o adversário voltar, a pessoa volta, faz a movimentação e segue o jogo, mas já conta uma penalidade para o adversário. Ou seja, 3 penalidades, você ganha o jogo. 3 penalidades que o seu adversário sofrer, quer dizer, 3 movimentações erradas, você ganha o jogo. Mas isso o juiz tem que estar ciente, né? Por isso tem que erguer o braço, chamá-lo e ele vem, verifica, analisa, mostra para o jogador e segue o jogo. Olha lá, movimentação, né? Como eu falei, ó, chegou a casa vazia, tem que fazer a captura, tá vendo? Ele vem para cá. Aí essa aqui também vai fazer, aí essa aqui vai fazer, essa aqui vai fazer, essa aqui vai fazer, entendeu? Então, sempre que se aproximou, tem que fazer a captura, ou para a direita ou para a esquerda. Lembrando que sempre é feita na diagonal, nas casas escuras. Não se joga damas nas casas claras, só nas casas escuras. Quando nós estamos em torneio, nós temos a planilha, o relógio e o tabuleiro, certo? Então, como é que faz? É simples isso, é só uma questão de acostumar. Se eu tenho a pecinha, no caso aqui, eu tenho a dama, a minha peça está aqui. A minha peça está na coluna A, na fileira 3. Eu vou fazer o quê? Eu vou vir para B4, que eu só posso andar na escura, certo? Então, eu vou vir na minha planilha, antes de movimentar a peça, eu vou vir na minha planilha, vou escrever A3 para A4,
vou bater no relógio, abrindo a peça, a partida para o adversário. Mas isso aqui a gente usa nos campeonatos. Nas escolas mesmo, quando a gente está dando aula, a gente usa mais só o tabuleiro mesmo. Essa foi a nossa aula da Damas. Vamos falar sobre o xadrez agora. Há controvérsias quanto à sua origem. Mesmo assim, é possível afirmar que foi criado na Ásia. Atualmente, a versão amplamente difundida é a que teria surgido na Índia, com o nome de chaturanga, e se espalhou pela China, Rússia, Pérsia, Europa, onde se estabeleceram as regras atuais. Aqui nós estamos vendo o rei jogando com o bispo, que era a autoridade do cristianismo, né? Então era com eles que o rei e os filhos dos reis jogavam. O jogo de xadrez surgiu no século VI, com o nome de chaturanga, como nós falamos. Significa os 4 elementos de um exército, que eram todos os componentes das forças militares da época e estavam presentes no jogo. Curiosidade, o nome xadrez vem da palavra da persa Shah, que significa rei. Os árabes conquistaram a Pérsia em 651 e difundiram o jogo. Levaram para o norte da África e também para a Espanha, Portugal, entre 711 e 1492 d.C. Nesse período foram introduzidos o bispo, os cavalos, as torres, a rainha, peça mais forte do jogo, né? Ela, a poderosa. Objetivo do jogo: o enxadrista precisa movimentar suas peças de maneira que ele consiga deixar o rei adversário sem saída. Isso ocorre, quando isso ocorre, dá o nome de xeque-mate. Olha aqui, nessa situação, se o rei preto for para a direita, a rainha pega. Se for para a esquerda, a rainha pega. Se vem na diagonal, a rainha branca pega. Se vem nessa outra diagonal, a rainha branca pega. Então, não tem escapatória, xeque-mate no rei preto. Nome das peças, nós temos o rei, a rainha, 2 torres, 2 bispos, 2 cavalos e 8 peões. Essas são as peças do xadrez. Aqui nós temos os valores, né? A rainha vale 9 pontos, as torres vale 5, o bispo 3, cavalo 3 e o peão 1. O rei não tem, porque na hora que captura acaba o jogo. Tabuleiro de xadrez é um tabuleiro de 64 casas, com colunas verticais e fileiras horizontais. Aqui, ó, colunas e fileiras. Ok? Mesmo igual na dama, tem de A a H marcada de 1 a 8. Então, se eu estou com a peça na A2, no caso aqui, eu vou movimentar ela para frente, eu vou sair da A2, eu vou vir para A3. Isso aí eu vou mostrar para vocês como é que é também. O tabuleiro, como ele é montado, né, de peões, torre, cavalo, bispo, rei, rainha preta na casa preta, rainha branca na casa branca, guardou isso, monta. Cavalo, bispo, a torre. Então, e na frente, os peões. Movimentação das peças. O rei movimenta uma casa por vez, mas para qualquer lado. Então, ele pode ir de uma em uma casa, ele movimenta para onde ele quiser. A rainha movimenta uma ou quantas casas ela quiser de qualquer lado. Então, ela vem para a direita, quantas casas ela quiser. Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ok? Ela só não pula. O bispo movimenta na diagonal quantas casas ele quiser, uma fica na casa escura e outra na casa clara. O cavalo, única peça que pula, ele faz, você assim, a movimentação dele é em 3 etapas, eu falo assim, você conta assim, cavalo e para. Entendeu? Então, como ele é o único que ele pula, então não importa. Onde ele parar é a casa que ele vai estar. Então, ó, ele pode vir para a direita, para a esquerda, olha, tá vendo? Essa é a movimentação do cavalo. A torre, ela faz em linha reta quantas casas ela quiser. O peão vai de uma em uma e captura na diagonal. As aberturas do jogo, existem algumas, incluindo as defesas. Nós temos a italiana, a russa e a francesa, que são as aberturas. É o jeito que você sai jogando, tem essas denominações. É o jeito que vai dar andamento no jogo. Se você vai começar de forma italiana, russa ou francesa. Estratégia de jogo, você tem como sair na defesa, sair para o ataque, sair dominando o centro, atacar e defendendo. Isso aí vai ser a forma que você vai sair, se posicionar no tabuleiro. Do mesmo jeito que a dama, nós temos também a planilha, o relógio e o tabuleiro na questão quando nós vamos jogar. E como eu falei, se você está na casa A2 e vai vir para A3, você vai aqui nas suas brancas e coloca A2/3,
faz a movimentação e bate no relógio abrindo a jogada para o seu adversário. Essa, mas também a gente usa mais quando a gente sai para campeonatos, né? Quando a gente só joga na escola, a gente usa mais só o mesmo tabuleiro. Mas a gente ensina a jogar com relógio e planilha devido aos campeonatos. Agora conheceremos alguns destaques do xadrez e damas da nossa cidade. Nós temos lá vários jogadores aqui, eu trouxe para vocês, só para vocês terem ciência, de pessoas que jogaram e jogam até hoje, pessoas novas e as mais velhas. Eu trouxe a Letícia Borges, que ela também estudou lá no Giuseppe, na nossa escola, a Jennifer Cristina também estudou, a Stefania Borges também, a Camila Almeida, todos estudaram no Giuseppe. A Diana Oliveira, a Letícia Gonçalves, a Joyce Magalhães, a Carolina Leão, a Joyce Prudenciano. Nós temos o Pedrinho Henrique, o Rebelo, que também estudou lá no Giuseppe, o César Monteiro Júnior também estudou no Giuseppe, Matheus, o Cristo Kobayashi, grande jogador de xadrez, o seu João Silvestrini, mestre na dama, Rafael Bertoli, Danilo Lopes, foram aqui de algumas pessoas, aqueles recebendo os troféus, aqui nos campeonatos regionais e os abertos. Aqui nós temos a Letícia, aqui ó, o grupo das meninas, a Diana, a Camila, a Letícia, elas ali recebendo a medalha. Aqui ó, jogando contra Batatais, aqui nós temos a Letícia, temos o Cezinha, temos o seu João, Pedrinho, aqui contra a Colina também, o time. Olha lá, muito bacana, são registros que eu guardei para nós. E mais uma vez mostrando aqui, dando sequência aqui no nosso jogo. Então, como eu falei para vocês, a movimentação das peças, o peãozinho anda para frente, a torre, ela anda em linhas retas, quantas casas ela quiser. O cavalinho é o que pula em forma de L, olha lá, toda a movimentação. O bispo, ele vai em linhas retas, olha, quantas casas ele quiser, sempre na diagonal. A rainha, ela faz o que ela quiser, ela só não pula, tá vendo? A movimentação dela, olha que bacana. O rei, ele vai também, só que de uma em uma. E aí segue as outras, ó, na diagonal, no cavalinho pulando, o peãozinho para frente, de uma em uma. Aí é praticar, questão de praticar para ir memorizando como é que faz, como é que guarda a movimentação das peças. E aí você vai virar um grande jogador de xadrez. Assim espero. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje sobre xadrez e damas. Aguardo vocês até a próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.